Sabe, a gente costuma pensar que as nossas decisões financeiras são momentos íntimos, né? Quase privados, assim. É, tipo aquele café que a gente compra de manhã na padaria ou a transferência de um carro usado para um vizinho. Exato. Ou até mesmo, olha só, aquele socorro financeiro informal para ajudar um familiar a pagar uma dívida. Existe uma ilusão reconfortante de que essas ações acontecem num vácuo. Com certeza. Uma ideia de que a coisa toda rola apenas entre as partes diretamente envolvidas ali na troca? Mas, bom, a realidade da nossa economia passa bem longe dessa visão solitária. O cenário das nossas transações é muito mais habitado do que parece. Muito mais. E as implicações de um simples aperto de mãos vão, sabe, muito além do que a gente imagina. Porque, na prática, existe um sócio invisível, silencioso, mas extremamente atento, presente em absolutamente todas as movimentações financeiras. Um sócio que senta à mesa com a gente no café da manhã e que ocupa o banco de trás quando um carro muda de dono. Pois é, e que está lá com uma calculadora na mão durante a divisão de bens de um divórcio doloroso. Esse sócio, claro, é o Estado. É, e a grande diferença para um sócio comum do mundo dos negócios é que o Estado não pede licença para entrar na transação. A cadeira dele já está cativa. Garantida por um conjunto monumental de regras, né? Regras que operam ali nos bastidores de tudo que consumimos, produzimos ou transferimos. Exatamente. O que nos traz a missão da nossa imersão profunda de hoje. Nosso objetivo é decodificar a complexa engrenagem tributária do Estado de Goiás. Para isso, trouxemos para a mesa de análise a espinha dorsal da arrecadação estadual. Que é a Lei número 11.651, promulgada lá em 1991, conhecida como o Código Tributário de Goiás, juntamente com todos os decretos e ajustes. Mas a nossa estratégia será mapear os dois verdadeiros gigantes da arrecadação. Primeiro, o ICMS, que é o imposto focado na vida em movimento, sabe? No consumo pulsante do dia a dia. E depois, vamos olhar para o ITCD, que entra em cena em momentos de pausa, para tributar a transferência de riquezas, seja em vida, por meio de doações, ou após a morte. Para quem nos ouve agora e talvez pense que legislação tributária é só um amontoado de números e jargões jurídicos chatos, bom, não é. Longe disso. Esse código é, na verdade, um manual rigoroso e fascinante de como a nossa sociedade opera. Ele dita o preço do pão francês e o valor da conta de luz. E até como um patrimônio é fatiado quando uma família se separa. Entender a mecânica desses impostos é, no fundo, entender o roteiro oculto do nosso cotidiano. Então, para começar a desempacotar essa matriz inteira, a gente precisa olhar para o imposto que incide sobre o mais básico, que é o ICMS. Perfeito. Pela leitura das fontes, a sensação é que uma ação incrivelmente simples dispara uma rede monumental de regras. Sim, e a grande dúvida é o que exatamente aciona a cobrança desse imposto. Bom, o ponto de partida jurídico é o que a lei chama de fato gerador. É, digamos assim, o gatilho da arma. O gatilho. E o instinto natural das pessoas é pensar que o imposto incide simplesmente sobre a venda de um objeto, né? Só que o código goiano é muito mais sofisticado do que isso. O imposto incide sobre a circulação. Peraí, circulação? Ou seja, a troca de dinheiro por um objeto no balcão de uma loja é apenas uma das formas de circular? Exato. A lei detalha minuciosamente que a simples saída de uma mercadoria de um estabelecimento já é o gatilho. Não precisa necessariamente haver lucro imediato. Nossa. Então, o fornecimento de comida em um restaurante. É circulação. A entrada de bens importados do exterior no estado também. E até prestações onerosas de serviços de comunicação. E transporte entre municípios e estados também, certo? O caminhão cruzou a fronteira da cidade levando uma carga. Houve circulação econômica. O gatilho foi puxado e o ICMS foi acionado ali mesmo. É aqui que a coisa fica fascinante e, honestamente, um pouco surreal para mim. Porque para a lei tributária funcionar e taxar essa circulação, ela precisa definir o que está circulando. Sim, ela precisa do conceito legal de mercadoria. E o que encontramos no Código Tributário Goiano tem uma abrangência surpreendente. Total. A lei diz que mercadoria é qualquer bem móvel, novo ou usado. Até aí, tudo bem. Mas aí ela inclui expressamente semoventes. Que é o termo jurídico para animais vivos, sabe? Como um rebanho de gado. Inclui também, pasmem, energia elétrica. Pois é.
A energia elétrica, para o olhar da lei tributária, recebe o exato mesmo tratamento de uma caixa de sapatos. Sério? É considerado uma mercadoria física e palpável para fins de tributação? Sim, completamente física para a lei. Mas se até a energia elétrica é considerada uma mercadoria física, parece que a legislação tributária precisa redefinir a própria realidade para conseguir atuar. É uma boa forma de ver a coisa. É como se o imposto fosse um pedágio invisível na grande rodovia do comércio e o Estado simplesmente decidisse, por decreto, o que é considerado um veículo para cobrar a tarifa. A analogia do pedágio é perfeita. Um elétron passando por um fio de alta tensão. A lei diz que é um veículo, pague o pedágio. Uma vaca andando de um pasto para o outro. É um veículo, pague o pedágio também. O Estado cria essa física própria e mantém uma definição tão elástica por um motivo extremamente pragmático: evitar evasões fiscais criativas. Ah, claro. O texto da lei decreta que a caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação, não é isso? Exatamente isso. Traduzindo do juridiquês, o que isso impede na prática? Impede que empresas contratem advogados brilhantes para inventar nomes criativos para contratos no papel. Tudo para tentar disfarçar uma transação comercial de outra coisa só para fugir do imposto. Entendi. A lei corta a burocracia das nomenclaturas e foca no ato bruto, na física da economia. Se algo se comportou como mercadoria, tem valor econômico e circulou de um lado para outro, a roupagem jurídica não importa. O Estado vai cobrar a partir dele. Bom, entendido o gatilho de quando o imposto é cobrado, a gente precisa olhar para quanto se cobra. E aqui entramos na matemática pura. E olhando os números nas fontes, fica bem claro que a lei passa longe de taxar tudo da mesma forma. A alíquota interna padrão do ICMS em Goiás é de 17%. Esse é o número base. Mas aí, quando a gente olha para as exceções, vemos que o pão francês, o arroz e o feijão caem para 12%. Em compensação, a gasolina dispara para 28%, a energia elétrica vai para 25% ou até 27%. É uma diferença brutal. Honestamente, olhando de fora, essa variação parece completamente arbitrária, porque existe um abismo tão gigantesco entre o imposto do pão e o imposto do combustível. Olha, essa assimetria está longe de ser arbitrária. Ela revela as prioridades silenciosas do governo. O código atua como uma ferramenta pesada de engenharia social. Engenharia social? Como assim? Esse volume absurdo de dinheiro. Taxando impiedosamente setores que possuem uma demanda inelástica. Demanda inelástica, ou seja, produtos que as pessoas são obrigadas a continuar comprando, não importa o qual caros eles fiquem. Precisamente. Ninguém deixa de acender a luz de casa ou de abastecer o carro para ir trabalhar só porque o imposto subiu. Verdade, é um consumo obrigatório. E o Estado sabe que ali existe um poço seguro de arrecadação. Por isso as alíquotas de 25% ou 28%. Mas do outro lado dessa balança... Se o Estado cobrar 28% sobre a comida, ele gera fome e colapso social. Exato. Então ele usa a matemática para proteger o básico, derrubando a alíquota da cesta básica para 12%. A lei também prevê a não incidência, né? Blindando operações inteiras, como exportações, para não encarecer o produto local lá fora. Sim, e garante imunidade total para livros e jornais, protegendo o acesso à informação. O Estado está ativamente usando a matemática para moldar o comportamento. Protegendo a própria estrutura da sociedade. Agora, dentro dessa engenharia de arrecadação, encontrei um mecanismo nas fontes que considero brutalmente engenhoso. A tal da substituição tributária. Ah, esse é clássico. O Código de 1991 parece ter resolvido um problema quase impossível com isso. Que é como o Estado faz para não perder os centavos de imposto pulverizados nas dezenas de milhares de vendinhas e pequenos comércios por aí. Imagina o pesadelo que seria enviar fiscais para bater na porta de cada padaria de bairro só para verificar se o ICMS de uma única lata de refrigerante foi pago corretamente. Seria totalmente inviável. Total. Com a substituição tributária, o Estado muda as regras do jogo. Ele elege um único responsável logo no início da cadeia produtiva. Como a fábrica do refrigerante, por exemplo? Isso, a grande indústria de bebidas. A lei vira para essa indústria e diz: você vai calcular e pagar agora o seu imposto pela fabricação. E tem mais. O que mais? Vai pagar antecipadamente todo o imposto que seria devido nas etapas seguintes, pela distribuidora, pela padaria, até essa lata chegar na mão de quem vai beber. Peraí,
A fábrica paga o imposto dela e é obrigada a tirar do próprio bolso o imposto que a padaria da esquina vai pagar daqui a 2 semanas? Na prática, sim. O Estado arrecada tudo de uma vez, numa tacada só, direto na fonte, onde é muito mais fácil fiscalizar. Que loucura! E depois? Depois, ele deixa para a iniciativa privada a dor de cabeça de repassar e embutir esses custos ao longo da cadeia de revenda. O Estado terceiriza o risco. E garante o dinheiro no cofre antes mesmo do produto chegar à prateleira. É uma eficiência implacável. O que nos empurra para a próxima questão óbvia. Como o código reage quando alguém tenta burlar um ecossistema com tantas regras? Exato. A seção sobre penalidades mostra um braço do Estado extremamente longo. A lei fala exaustivamente em responsabilidade solidária. Como essa rede funciona? A responsabilidade solidária é a trava de segurança do sistema. É a forma do Estado dizer que, se uma pessoa ajudou a esconder a riqueza, ela vai pagar a conta junto. Mesmo que a empresa não seja dela. Mesmo assim, o alcance não poupa quase ninguém. Se houver fraude comprovada numa contabilidade, o contador que assinou os papéis responde solidariamente com a empresa. Uau! O contador corre risco direto. Sim. E tem mais. O transportador que for pego na rodovia, carregando uma carga sem nota fiscal, também é puxado para a responsabilidade. Mas isso não é um pouco drástico? O motorista do caminhão muitas vezes é só um prestador de serviço dirigindo pela estrada. Pode parecer punitivo, mas a lógica do fisco é fechar todas as rotas de fuga. Se o transportador sabe que o patrimônio dele está em risco, ele mesmo passa a exigir a nota fiscal. Ah, entendi. O Estado cria um ambiente onde as próprias pessoas vigiam umas às outras por medo da punição. Exato. E essa caça a quem tenta fugir fica ainda mais evidente nas regras de sucessão empresarial. Sim, eu vi isso nas fontes. O código determina que se alguém compra um fundo de comércio ou uma loja que já existe, essa pessoa simplesmente herda as dívidas tributárias daquele negócio. É o pacote completo. Quem herda o bônus de uma clientela já estabelecida, herda o ônus das dívidas com o Estado. Mas tem uma exceção, não tem? Tem. A lei abre uma exceção importante se a compra for feita via processo judicial de falência ou recuperação. O comprador leva a empresa limpa, sem as dívidas. Ah, para incentivar que alguém salve aquele negócio e os empregos, imagino. Exatamente. Mas a porta tem um detector de fraudes embutido. O legislador sabe que o truque mais velho do mundo seria alguém quebrar a própria empresa de propósito. Para combinar com o cunhado de comprar a empresa na massa falida zerando as dívidas. Bem isso. Por isso a lei é sagaz. Se quem estiver comprando a empresa falida for um parente de até 4º grau do devedor ou um ex-sócio, a regra de exceção cai por terra imediatamente. A dívida antiga é cobrada do familiar do mesmo jeito. E quando olhamos para a punição financeira direta, as multas listadas, nossa sensação de controle absoluto só aumenta. As multas não são porcentagens vagas. O nível de detalhe beira a obsessão. O texto legal traz valores cravados. Se um comerciante destruir ou extraviar uma máquina de cupom fiscal, a multa é de exatos R$ 12.280,24 por equipamento. Um valor bem específico. Muito. E se houver um erro bobo ou omissão do código de barras de um produto, o GTIN, a multa pode chegar a estratosféricos R$ 25 mil. O rigor da multa pelo extravio da máquina física mostra o quanto o Estado valoriza a fonte de dados primária. O aparelho emissor é o olho do fisco dentro da loja. Destruí-lo é como arrancar uma câmera de segurança do governo, então. Exato. A punição tem que ser desproporcional para desincentivar a ocultação. E tem uma multa específica no meio dessas páginas que me deixou perplexa. Existem penalidades pesadíssimas voltadas para administradoras de shopping centers e operadoras de cartão. Ah, a malha fina indireta. Se essas corporações se recusarem a entregar os relatórios detalhados com as informações sobre as vendas dos lojistas, a multa chega a R$ 20 mil de forma cumulativa. Sim mesmo. Isso significa que o Estado transformou a maquininha de cartão e o dono do shopping em fiscais disfarçados do próprio governo. Sem tirar nem pôr. Essa é a arquitetura invisível da arrecadação moderna. O fisco assumiu que seu quadro de funcionários não tem como estar em todos os balcões. Então ele usa tecnologia. Sim, através da criação dessas obrigações acessórias, ele terceirizou a vigilância.
A operadora de cartão sabe exatamente o quanto a loja de sapatos faturou no mês. E o shopping sabe o fluxo de vendas de cada inquilino. O Estado não precisa adivinhar. Ele obriga o cruzamento desses dados por força de lei. A sonegação à moda antiga, de esconder papel na gaveta, se tornou um suicídio financeiro. Impressionante. Bom, até aqui exploramos exaustivamente a circulação econômica comercial, a vida frenética das vendas, compras e transportes, o território do ICMS. Sim. O mundo do comércio ativo. Mas existe um momento em que a engrenagem do comércio para. O que acontece quando um patrimônio muda de mãos, não por causa de uma venda, mas gratuitamente? Ou, numa situação ainda mais inevitável, o que acontece quando a vida de uma pessoa acaba e o patrimônio dela fica? Exato. É nesse ponto de virada que o Código Tributário aciona sua segunda grande alavanca, o ITCD. O Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes e Doação. Basicamente, a tributação sobre heranças e doações. Enquanto o ICMS corre atrás da velocidade do mercado diário, o ITCD é um imposto de observação. Ele mira nas grandes e estáticas transições de patrimônio que ocorrem de uma geração para outra. E como funciona o apetite do Estado nessas transferências gratuitas? Pelas fontes, o coração do ITCD é a regra da progressividade. A lógica é que quem recebe um patrimônio maior de graça tem maior capacidade contributiva. E como são as alíquotas? Começam suaves, em 2% para heranças ou doações até R$ 25 mil, e vão subindo, batendo no teto de 8% para grandes fortunas acima de R$ 600 mil. E, da mesma forma que o ICMS tem o pão francês a 12%, o ITCD também tem as suas válvulas de escape, correto? Sim, preserva isenções cruciais. Transmissões pontuais de até R$ 20 mil são isentas, mas a lei impõe uma trava matemática muito inteligente. Qual seria a trava? Essas pequenas doações precisam ser somadas dentro de um período de 2 anos para o mesmo beneficiário. Isso impede que um milionário doe o patrimônio picado para fugir do imposto. Faz todo sentido. Existe também a face social do imposto, né? Como a isenção quando o poder público doa um lote urbanizado para moradia própria. Sim. E aqui chegamos numa das partes mais reveladoras da documentação, o artigo 72A. Esse trecho do código parece ter sido redigido por um psicólogo especializado em família. É uma verdadeira caça estruturada às doações disfarçadas, não é? O legislador partiu de uma premissa realista. As famílias sempre tentarão transferir patrimônio interno pagando o mínimo de imposto possível. A redação foi calibrada para desarmar esses planejamentos tributários de domingo à tarde. Vamos colocar um cenário prático aqui. Um filho jovem decide comprar seu primeiro apartamento. O pai, com uma vida mais estável, quer ajudar. Certo. O pai vai lá e paga os boletos da construtora. Ou transfere uma bolada direto para a conta do filho, sendo que o filho não tem renda para justificar aquela compra. E o Estado entra nessa relação familiar? Entra com os dois pés. Pela regra do artigo 72A, essa aquisição é automaticamente classificada como doação se o filho não comprovar os próprios recursos. O auditor não quer saber do orgulho do pai ajudando o filho. Ele olha a discrepância de renda, deduz a origem do dinheiro e emite a guia do ITCD. Espera um pouco, vamos tensionar isso. E se a família tentar argumentar o oposto? Falar tipo, não, auditor, isso não foi doação, foi só um empréstimo de confiança. O Estado pressupõe que a família inteira está mentindo e taxa esse acordo de boca como doação. Basicamente, o Código decreta que, se houver um empréstimo de dinheiro entre pais e filhos, tem que ter contrato formal com prazos rígidos e cobrança de juros de mercado. Nossa, sem isso, o fisco simplesmente desconsidera a narrativa do empréstimo. Na visão fria do Estado, se o dinheiro mudou de mãos, sem as amarras financeiras de um negócio formal, a riqueza foi transferida gratuitamente. E se foi gratuita, é doação. É de uma precisão cirúrgica e um tanto assustadora. E essa precisão ocorre até no fim de um casamento. O divórcio é um dos grandes focos da fiscalização. Sim, quando um casal dissolve o patrimônio construído precisa ser dividido, geralmente metade para cada um. E se na partilha um dos cônjuges sair com o valor que ultrapasse a sua metade de direito? O tal do excedente de meação.
O raciocínio do fisco é simples. A parte que abriu mão daquele valor, na verdade, fez uma doação para outra. E sobre esse valor excedente incide a mordida do imposto. E para não deixar escapar um centavo nesse cálculo, o Estado pega uma lupa e vasculha lugares que muita gente acha intocáveis. Exato. A legislação exige que sejam incluídos na conta até mesmo saldos mantidos em planos de previdência privada, como PGBL ou VGBL. Caramba! Se a separação ocorrer no período de resgate, a mensagem é contundente. Não adianta tentar esconder patrimônio dentro de fundos de aposentadoria. O raio-x do Estado atravessa os produtos de investimento do banco. É impressionante. Vamos dar um passo atrás e consolidar tudo o que vimos hoje nas fontes. O percurso por essa lei e seus anexos nos revelou um cenário fascinante. O Código Tributário não é uma mera formalidade burocrática elaborada por contadores entediados. É o mapa mais realista e detalhado que possuímos sobre o comportamento humano. É a nossa economia real, com todas as suas virtudes e tentativas de trapaça, codificada em parágrafos. Vimos que desde o momento em que a chapa esquenta o pão francês até o fim melancólico de um casamento, o Estado construiu uma teia inescapável. Uma rede que se antecipa, define regras físicas e terceiriza a vigilância. Taxando implacavelmente o dinheiro que o pai jurou que era só um empréstimo camarada para o filho. Uma estrutura colossal desenhada para garantir que nenhuma riqueza mude de lugar sem deixar sua contribuição. E toda essa arquitetura nos empurra para uma provocação final. Um pensamento para quem acompanha a gente a levar na cabeça depois que encerrarmos. Que provocação seria essa? Toda essa legislação brilhante que analisamos hoje é profundamente dependente da materialidade do mundo físico. O Código de 1991 respira a fisicalidade. Verdade. Ele fala de mercadorias tangíveis, caminhões cruzando rodovias e bobinas de papel. O núcleo da lei foi desenhado para a era industrial. E é aí que mora o problema. Porque estamos migrando para uma economia dominada por ativos digitais. Criptomoedas, serviços virtuais e transações que ignoram fronteiras. Que levanta a grande dúvida estrutural do futuro próximo. Exatamente. Como esse emaranhado legal gigantesco, focado em tributar objetos de plástico e metal, vai sobreviver? Estarão os códigos estaduais preparados para rastrear uma realidade econômica imaterial, onde a riqueza viaja em dados criptografados pelas nuvens? O Estado precisará aprender a tributar algo muito mais efêmero que um elétron num fio. O maior desafio nas próximas décadas será descobrir como auditar algoritmos. E garantir sua parte quando o conceito de mercadoria for reescrito pelos códigos de programação. Se as leis não sofrerem uma metamorfose, a rede de captura vai tentar pescar dados com uma corda rasgada. O sócio invisível terá que evoluir, ou correr ao risco de sentar na mesa do café da manhã e descobrir que a refeição e o dinheiro agora são virtuais, ficando de mãos abanando. Fica aí a reflexão para quem nos escuta. Muito obrigada por acompanhar nossa análise.